Olá, turma! Vamos nesse nosso encontro falar um pouco sobre as lesões músculo-esqueléticas que nós podemos também nos deparar em uma situação de um trauma, né? E essa vítima necessita também dos cuidados do atendimento pré-hospitalar, como também no atendimento intra-hospitalar. Ora, neste cenário, a primeira coisa que devemos entender é que o sistema músculo-esquelético ele envolve várias particularidades e que a gente precisa entender quem é que faz parte deste sistema aí, né? Que não é só os ossos. Então a gente pode ter uma lesão e uma lesão traumática de um ligamento. Então aí também é caracterizado como uma lesão músculo-esquelética, que faz parte ali do sistema, desse sistema aí grandioso também, super importante. Então, quais são esses órgãos? Vamos trabalhar com os tendões, né? O próprio ligamento, como eu falei, né? Vamos falar sobre os músculos, né? As articulações que fazem aí essa movimentação, né? E propriamente dito os ossos, né? Vamos falar aqui um pouco das funções, né, deles e vamos direto ao ponto falando das principais lesões e os principais órgãos que vai requerer uma análise mais criteriosa do socorrista no pré-hospitalar ou no intra-hospitalar por conta da gravidade do sangramento dele. Nós vamos ver aqui. Então, qual é a função aí desse sistema? Primeiro é fornecer proteção para os órgãos vitais, né? A própria sustentação das estruturas corporais, aí entrando com o ligamento, tendão, né? Mobilidade é super importante, né? E é reservatório também para células sanguíneas imaturas e minerais essenciais. Então, esse sistema tem essas funções aí. E o músculo e o tendão, ele tem uma função importante que é justamente unir os ossos, faz essa união aí dos ossos, né? E as articulações é importante, tem uma função importante que é de movimentação. Se todos os ossos fossem rígidos e não tivesse esse movimento articular, a gente não ia fazer inúmeras coisas, né? É só você imaginar uma pessoa com um membro ou uma articulação imobilizada. Vai ver que vai ficar reto e aí esses movimentos de flexão e extensão ficarão prejudicados. Então, cheguei na cena de um trauma. O que é que eu devo procurar nessas estruturas aí para ter um atendimento de qualidade? Durante o meu exame físico, como eu já disse, protocolo de atendimento ao politrauma, o PHTLS, a gente precisa fazer o XABCDE, né? Nessas circunstâncias também, porque precisamos lá ver hemorragias sanguinantes, precisamos ver a abertura das vias aéreas, precisamos ver uma boa ventilação. O D, precisamos a circulação D, precisamos fazer os distúrbios, as alterações aí neurológicas e a exposição dessa vítima, que vamos, a partir da avaliação secundária, procurar novas lesões, em busca aí de um detalhamento maior desse paciente, em busca de novas lesões que a cinemática do trauma vai nos dar, ou então até o próprio paciente referindo dor, né? Então ele vai nos dar já um sinal de alerta que há uma lesão ali. Então, durante essa anamnese, o exame físico, eu vou procurar justamente dor, né? Ele vai lhe dizer. E se ele não lhe disser em uma situação de inconsciência, eu vou ver alterações sensoriais, se o sensório desse paciente está alterado, e alteração no movimento. Ora, você, em uma situação de uma lesão traumática, que você pede para o paciente levantar a perna, os braços, ele não consegue, a gente já consegue entender aí rapidamente que ali pode ter uma lesão por trás, né? Então a gente precisa fazer a técnica da inspeção, né? Essa é super importante porque na inspeção é que eu vou avaliar, né? A inspeção, palpação, eu vou avaliar se há deformidade ali. Se eu chego na cena, eu já encontro um edema ali no membro inferior desse paciente, eu já tenho ali uma possibilidade de uma lesão,
né? Nós vamos ver que a fratura pode ser exposta ou fechada. Então, se for uma fratura fechada e tiver um sinal de edema, né, ali de inflamação do local, a gente já nos dá um indício aí de uma lesão neste cenário. Então, na técnica da inspeção, a gente vai avaliar justamente a postura, a marcha desse paciente, a integridade óssea, que é super importante. Diante de uma fratura exposta, a gente vai ver que a integridade da pele ali vai ter uma continuidade, né? Então, é importante a gente estar atento a isso. Vamos ver a força, o tamanho do músculo. Se houve aí, muitas das vezes, uma fratura de bacia, a gente vê que é uma diminuição ali, um lado fica maior do que o outro, né? A própria pele e o estado neurovascular, né? Se eu ver que eu tenho uma equimose importante aqui no membro inferior direito, né? Na tíbia, aqui no coxo femoral, tudo isso é importante para a gente, dessa visão, a gente já prever um atendimento de qualidade para esse paciente aí, né? Comparar um membro com o outro, isso é importante no momento que você tiver dúvida, mesmo que ele não refira dor no momento. A dor é um sinal importante que vai nos encaminhar para essa lesão. Se o paciente estiver inconsciente, obviamente vai para fazer outras especificidades, sobretudo a técnica da inspeção e palpação. Então, comparar um membro com o outro, se a gente vê que tem ali uma pequena um pequeno distanciamento de um para o outro, a gente já pode ter uma noção também que eu já posso estar aí diante de uma fratura de fêmur, porque encolhe geralmente, né? Ou até mesmo uma bacia, né? Eu preciso ver se o paciente ele consegue movimentar o membro, né? E sobretudo ver a cor da pele, né? Se eu estou diante de que eu tenho uma equimose ali importante, se eu tenho a pele está com um hematoma importante que eu consigo avaliar esse paciente, eu já consigo aí ter noção que ali eu tenho uma lesão, uma deformidade naquele local. Então, ainda dentro aí a gente vai ver a cor da pele, como falei, o enchimento, a gente pode ver aí o enchimento capilar para ver se eu estou tendo irrigação, se eu estou tendo perfusão daquele órgão, isso é importante. Né? Ver se o paciente tem algum momento de fraqueza, né? Ou esse membro está paralisado, né? Sensibilidade, a parestesia aí, né? Perguntar ao paciente num diálogo mais criterioso para ver se ele tem sensibilidade naquele membro ali que foi afetado. Avaliação diagnóstica, obviamente, no intra-hospitalar eu vou precisar de alguns exames, né? Esse exame de apoio diagnóstico, justamente o raio-x, nós vamos ver, muitas das vezes vai pedir uma tomografia ou ressonância magnética, para eu conseguir ver ali partes moles, né? Que o raio-x só vê osso. Então, quais são essas lesões que a gente vai encontrar aí? Nós vamos falar sobre a contusão, né? As entorses, fraturas, o próprio estiramento ou esguiçamento ali do tendões e os ligamentos, né? E luxações e amputação também. Muitas das vezes a gente vai ter uma amputação traumática em um cenário que a gente precisa agir rápido e com muito critério para, inclusive, acondicionar esse membro que foi amputado para levar para em local limpo, se tiver gelo melhor, né? E em um saco para levar para a unidade hospitalar para ver se tem recuperação. Então, o que é uma contusão? O que é essa contusão? É uma lesão dos tecidos moles. Então, você precisa entender que falar em contusão falou em tecido mole, não falei em osso. Produzida por uma força e uma ação penetrante aí. Por isso que a cinemática do trauma pode me dizer muito. Dor. Esse paciente vai ter dor, né? E a mudança da coloração. É importante a gente ver que a perfusão é super importante, é um indicativo que pode estar tendo uma lesão ali naquele órgão lesionado, né? E o estiramento, o que é que vem ser esse estiramento? É uma lesão que também é causada por excesso de uso, distensão ou até próprio estresse, né? Quando você usa demais, imagine quando você usa demais, faz um movimento demasiado aí você tem aquele estiramento, né? Esse estiramento é justamente os ligamentos, que ele acaba
abrindo, esticando demais, porque a gente vê o termo de esguiçamento, ele esguiçou demais, e aí houve um comprometimento, e aí levando esse paciente a ter uma dor e edema, e até perda da função, porque o ligamento tem uma função muito importante. Então você vai ver o que ali? Uma equimose, uma hipersensibilidade. Quando você for tocar, o paciente vai dizer, ai não, entende? Então vai dar aquele estímulo, vai ter espasmos musculares, o próprio músculo vai ter aqueles espasmos, porque vale dizer que houve essa lesão nesse ligamento. Então o estiramento é justamente isso. E nesses casos de uma lesão de parte mole, como eu falei, da contusão e do estiramento, somente na cena nós vamos imobilizar esse paciente justamente na posição anatômica a qual ele não se refere à dor e encaminhar para a unidade de saúde. Lembre que no pré-hospitalar nós não temos recurso de apoio diagnóstico, então a gente precisamos levar para a unidade de saúde, onde lá vai fazer justamente a terapêutica pelas imagens e vai ver qual foi a lesão ali, se for lesão de partes moles ou de osso. Por isso que é muito importante tanto o raio-x como a ressonância magnética neste cenário aí. E as entorse, o que é que vem ser a entorse? Justamente isso, é a lesão dos ligamentos e tendões. Quando eu falo entorse, torceu, né, a torção, entorse, houve uma torção ali. Porque esses ligamentos, eles circundam ali a articulação. Todas as articulações têm esse ligamento que circundam aqui justamente para dar essa proteção. Então o paciente vai ter o quê? Vai ter, ao ter um entorse, vai ter dor, vai ter edema local, muitas das vezes vai apresentar aquele hematoma, né? E também o movimento articular vai estar anormal ou prejudicado. Neste instante também, colocar numa posição anatômica, nós vamos ver que tem vários tipos de tala que a gente pode trabalhar aqui e encaminhar esse paciente para a unidade hospitalar. Então, basicamente, o que é que eu devo fazer nesses 3 casos aí que eu estou lidando com partes moles? A contusão, o estiramento e a entorse. Eu preciso dar repouso a esse paciente, né? Eu preciso fazer uma elevação dessa parte afetada para que eu possa diminuir o retorno sanguíneo. Neste momento, se eu tiver no cenário, aplicação de gelo, né? E uso de uma bandagem ali, uma bandagem compressiva para imobilizar ou restringir aquele movimento de forma mais segura e aí encaminhar o paciente para um local mais próximo. Ok? Forte abraço. Próximo encontro nós vamos falar das luxações e fraturas.